Graça e paz, queridos. Queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês que se encontra em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1, que diz o seguinte: Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei se apoiava disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Queridos, coisa terrível é a incredulidade. O povo estava aqui passando por um momento muito difícil. Porém, o profeta trouxe resposta do céu, de Deus, para aquele povo. E o oficial vem ao profeta falar aquilo que estava passando no seu coração. Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, seria possível isso acontecer? Queridos, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Esse homem recebeu julgamento da parte de Deus. Lá no versículo 17, diz o seguinte: Ora, o rei havia posto oficial, em cujo braço havia se apoiado, como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Olha só, queridos, a palavra de Deus se cumpre, o povo vai até a porta comprar o alimento, como o profeta havia falado, e o rei colocou esse oficial como responsável da porta da cidade. Só que ele morre. Queridos, a incredulidade nos priva de desfrutar dos milagres que Deus tem para mim e para a tua vida. Este homem poderia ter ouvido a palavra do homem de Deus e ter ficado quieto e ter crido em seu coração e ter desfrutado da bênção que Deus estava prestes a trazer para aquele povo. Mas por causa da sua boca, por causa do seu coração incrédulo e por declarar as suas incredulidades, esse homem recebe da parte de Deus juízo. E eu quero dar a esse texto um tema que na verdade não é meu, mas da minha mãe, que Deus é Deus de todas as estações. Deus é Deus de inverno e de verão, queridos, de primavera e de outono. Não importa como esteja o clima da tua vida, o clima da tua cidade, não importa o quão difícil esteja a sua situação. Nós estamos passando por um tempo muito difícil de pandemia. Nós estamos vivendo dias dificílimos em relação ao emprego, em relação a ter o sustento, mas a palavra de Deus é que é a verdade na nossa vida. Quando Deus declara uma palavra sobre a nossa vida que vai vir provisão, nós precisamos crer, queridos, porque por mais difícil que esteja, por mais que a situação não esteja favorável a nós temos um Deus que Ele envia recurso, provisão à nossa porta. Queridos, nós podemos confiar no Senhor apesar das crises. Esse povo aqui não tinha o que comer. Eu tenho certeza que hoje essa é a realidade de muitas casas. Mas se você crê na palavra de Deus que diz que virá provisão à porta, você irá desfrutar do que Deus está te falando. Não seja como esse homem incrédulo que disse:
Ainda que Deus abra todas as comportas do céu, será que isso é possível? Sabe por que ele está falando isso? Porque ele não conhece Deus. Ele conhece até Deus de ouvir falar, mas ele não sabe do poder que Deus tem. Mas o profeta sabia. Queridos, nós precisamos confiar em um Deus que faz milagres. Em um Deus que usa de circunstâncias adversas para nos trazer a provisão, o recurso que nós precisamos. Nós não podemos ter um coração incrédulo. E por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu tenho uma mãe muito crente, uma mãe que crê no Senhor, independente das circunstâncias. E ela sempre fala isso: filha, Deus é o Deus de todas as estações. Ela diz isso porque nós moramos em uma cidade que ela é turística. E aqui, quando está no tempo de verão, a cidade enche, a provisão chega mais fácil na cidade, os recursos são maiores. Mas ela falou isso em relação ao inverno, que a cidade está mais pacata, os empregos não são tão volumosos. E ela fez essa declaração: Deus é o Deus de todas as estações. Deus é o Deus do verão, mas Deus também é o Deus do inverno. Deus é o Deus do tempo da crise, mas Deus também é o dono do ouro e da prata. Deus é o Deus que coordena todo o universo e nas mãos dele está todo o poder. Queridos, Deus pode fazer chegar nas suas mãos todo o recurso que você precisa em tempos de crise. Queridos, esse profeta aqui, ele está falando algo tão absurdo aos olhos desse oficial que o oficial não acredita. Porque Deus não está falando de pouca coisa, não. Deus está falando de fartura. Deus está falando de abundância. E que iria trazer à porta daquela cidade que estava todo mundo passando necessidade. Então nós precisamos acreditar em um Deus que faz milagres. Quem sabe Deus está trazendo através dessa palavra hoje para você uma resposta para aquilo que você estava precisando. Quem sabe você está desempregado hoje ou passando necessidade de comida. E Deus está te dizendo, através dessa palavra: amanhã eu vou enviar provisão que você precisa. Por volta deste mesmo horário, eu vou enviar os recursos que você precisa. Quem sabe não é na área financeira, mas é na tua saúde. São nos seus relacionamentos, em áreas que só um milagre pode dar jeito. E Deus está te dizendo: eu vou trazer tudo que você precisa na sua porta, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Deus está dizendo através desse profeta: amanhã eu estarei realizando esse milagre. Queridos, se nós formos iguais a este homem aqui, nós morreremos na nossa incredulidade. Mas se nós crermos que Deus é o Deus dos tempos de verão, dos tempos de inverno, dos tempos de outono, da primavera, é o Deus de todas as estações, como diz minha mãe, Deus é poderoso para fazer na tua vida, em qualquer uma dessas estações. Em tempos onde o Brasil ou o mundo está avançando, ou em tempos onde o mundo e o Brasil inteiro, o Brasil e o mundo inteiro está em falência, Deus é o Deus de todas
as estações. Deus é o Deus da minha e da tua vida, e Deus não precisa de tempo bom para fazer milagre. Deus não depende das nossas circunstâncias para fazer milagre. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deus é o Deus de todas as coisas. Ele coordena todo o universo. Em suas mãos está todo o poder. E eu quero declarar sobre a tua e sobre a minha vida que os recursos que você e eu precisamos irá chegar à nossa porta. E não importa se a situação não esteja tão favorável assim. Deus é Deus de milagre. Deus usou alguns leprosos que estavam na porta dessa cidade para ir no território inimigo. E chegaram lá, viram que não tinha mais inimigo, porque Deus tinha colocado eles para correr. Para que a fartura que o povo de Deus precisava chegasse a esse povo. Deus irá confundir os nossos inimigos. Deus irá colocar para correr os nossos adversários para nos trazer provisão, socorro. Deus irá trazer, e se você crê nessa palavra, se você crê nesse socorro que vem de Deus, você irá desfrutar da bênção de Deus na sua vida, na sua casa, em todas as coisas que você colocar as suas mãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida e que Deus possa fazer chegar às suas mãos todo o recurso que você necessita.